Oi pessoal, eu me chamo Kleber Tani, eu sou um professor de educação física e antes disso eu me tornei instrutor de meditação transcendental bem novinho. Com 17 anos de idade eu me envolvi com a meditação transcendental. Aos 20 anos eu saí do Brasil e fui morar com o meu mestre por 1 ano e 4 meses, chamava-se ele Maharishi Mahesh Yogi. Ele já faleceu tem uns 7 para 8 anos. Aos 92 anos de idade, ele foi um físico e matemático que se tornou monge aos 27 anos. Eu tive a oportunidade de morar com ele por um bom tempo e nesse processo eu me tornei instrutor de meditação transcendental. Eu estou estudando técnicas de meditação há 40 anos e vejo que na meditação transcendental existem 4 aspectos que são bem interessantes. Primeiro é a tradição. A tradição que cerca a meditação transcendental é milenar. Então é uma técnica muito segura porque já foi testada muitas vezes. O segundo aspecto bem legal é o respaldo científico. É uma técnica que tem mais de 1.400 pesquisas publicadas em revistas como Science, Jornal Americano de Fisiologia, Lancet, e isso deu muita credibilidade ao método. O terceiro ponto é que é uma técnica extremamente fácil, o que difere muito de outras técnicas de meditação, pois no caso da MT não há concentração, não há controle mental, é uma técnica muito bem adaptada para a correria que nós vivemos, podendo ser feita no Uber, na sala de espera de um dentista, no metrô, mesmo com barulho, com as agitações todas do dia a dia. São 20 minutos de manhã, geralmente é isso, 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde. E o quarto ponto também bem interessante é que os efeitos vêm num espaço de tempo muito curto. Se a pessoa fizer o curso direitinho e executar a técnica, portanto, corretamente, em 4 ou 5 dias de prática ela tem uma experiência ótima do processo de transcendência e do resultado que isso tem, que é a experiência da fonte dos pensamentos, do intervalo entre um pensamento e outro. A gente chama isso tecnicamente de samadhi, é um tipo de samadhi. Isso é um termo usado nos textos de yoga, que é um dos 6 sistemas de filosofia da Índia. 5 são teóricos e 1 é prático, que é chamado de yoga. Todas as técnicas de meditação vêm dessa linha de métodos que tem por objetivo unir a pessoa com a sua essência. E daí vem a meditação transcendental. O objetivo da meditação transcendental, de qualquer boa técnica de meditação, é a experiência de samadhi. O samadhi é o momento em que a pessoa percebe a vida no seu sentido pleno. Ela desconstrói a personalidade, os valores do ego, que são todas as informações de família, religião, política, sociedade, esportes e em tantas outras áreas. A pessoa desconstrói esses valores e vai em direção à sua essência. A excitação mental vai caindo, 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 até que chega um momento em que a pessoa tem uma experiência de bem-estar, uma experiência de bliss, uma experiência de bem-aventurança, uma experiência de plenitude. Ela tem, na verdade, a percepção de um campo infinito de vida. E quando ela sai da meditação, essa percepção de silêncio dinâmico, um silêncio que tem movimento, que tem vida, migra para o lado de fora, vaza para o lado de fora. E 2 situações que são antagônicas começam a existir, a coexistir. A atividade mental junto com esse silêncio. As emoções todas junto com esse silêncio infinito na sua base. Esse silêncio permite que a percepção se torne muito ampla. O nível de estresse diminui muito. E a pessoa consegue, ao se envolver com qualquer coisa, uma capacidade de doação naquilo que ela faz muito grande, porque ela se sente plena, ela se sente cheia de vida. Então, imaginem a capacidade que uma pessoa dessas tem de amar.
Porque o amor, nesse caso, ele vem desconectado de todas aquelas marcas do passado que acabam limitando as nossas expressões de amor, acabam enquadrando as nossas formas de amar. Se torna um amor mais pleno, um amor maior, um amor sem dimensões, pelo menos sem pequenas dimensões. Quando o nível de estresse de uma pessoa é muito alto, no relacionamento afetivo, geralmente aquelas pessoas que nós amamos acabam sendo sacrificadas. Porque como nós temos mais intimidade, essas pessoas acabam sofrendo mais por conta disso, por conta dos nossos estresses. Então isso é muito ruim para os relacionamentos afetivos. Porque às vezes por conta de uma gota d'água, você acaba maculando uma relação que já vem sendo construída há muito tempo. A gente só pode amar, né, dando o que a gente tem. Se a gente não tem muito, a gente não pode dar muito na relação. Então imaginem o seguinte, se eu for uma pessoa internamente desprovida, assim, um pouquinho mais pobre, nas minhas relações afetivas eu funciono muito mais por uma necessidade de preenchimento do outro do que por um processo de transbordamento da minha pessoa, do meu ser. Então eu vou sacrificar muitas pessoas com as quais eu me relaciono, porque eu acabo sendo muito exigente, muito crítico, eu acabo na verdade esperando que a pessoa me faça feliz. E isso é uma tremenda de uma incoerência, isso é uma insensatez. Quando você tem essa percepção do estado pleno da vida, que eu dei aqui um exemplo, que seria no momento em que a pessoa percebe o intervalo entre dois pensamentos, existe um universo ali. Quando você traz isso para o lado de fora, você se sente sempre reabastecido. Então você não se incomoda de dar. Imaginem o seguinte, quando vocês se encontram muito felizes e vem alguém e incomoda vocês. Como vocês estão muito felizes, vocês não vão sentir a pressão dos outros ou do mundo como um incômodo. Por quê? Porque eu estou muito feliz. Então o segredo aí é a experiência de plenitude, de felicidade. Uma pessoa infeliz é uma pessoa que sobrecarrega muito o mundo à sua volta. Se a gente levar em conta que toda ação provoca uma reação com a mesma intensidade no sentido inverso, então o resultado dessa forçação de barra é muito nocivo. É um resultado que acaba sobrecarregando muito o meio ambiente. O meio ambiente fica muito estressado. Isso porque a gente só pode dar o que a gente tem. Hoje em dia o mundo está tão controverso, né? O nível de estresse é tão grande que as pessoas costumam achar que manifestar amor é sofrer junto com o outro. Quando na verdade manifestar amor é tirar o outro do buraco. Para eu poder tirar o outro do buraco, eu não posso me enfiar no buraco junto com ele. Por isso que eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me sentir satisfeito. Então, a base de um amor pleno é um estado de autossatisfação. Porque se eu não estou satisfeito comigo mesmo, meu amor é muito mais cobrança do que doação. E esse não é um amor verdadeiro. O Maharishi falava sempre em plenitude, amor pleno, amor infinito. E ele dava um exemplo bem interessante. Ele dizia assim, quando uma pessoa é rasa, assim como aqui no Rio, né, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, que ela é rasa, o espelho d'água tem 2 metros. Então quando entra um vento muito forte, sudoeste, que é um vento que aqui no Rio entra muito forte, ele cria ondas na lagoa. Mas essa mesma onda que se eleva do espelho d'água, quando ela bate na lagoa de volta, ela revolve o fundo. E ela traz para a superfície um monte de sedimentos, matando um monte de peixes. A pessoa que é rasa é um amor que se levanta num dado momento para doar, mas quando a relação termina, o sujeito quer tudo que ele doa de volta. O amor bonito, a gente chama de amor oblativo. É aquele amor que está disposto a dar. Fazer com que, através
desse processo de interiorização que toda boa técnica de meditação promove, a percepção, né, desenvolve a percepção do valor infinito da vida. O valor infinito da vida, essencialmente, é estabelecido no amor. O primeiro impulso de vida que uma pessoa tem é o amor. Né? Nós nascemos através do quê? De um ato de amor dos nossos pais. Então o amor é a grande força, é a grande fonte da vida. Agora, para que ele seja experimentado plenamente, a mente tem que se acalmar. Caso contrário, é um amor fictício, onde você numa hora diz que ama, na outra hora você diz que odeia. O amor, para se tornar pleno, ele tem que partir de um campo de percepção que seja infinito, um campo de percepção que seja ilimitado. Eu chamo aqui de silêncio dinâmico. Você percebe que dentro do silêncio tem movimento, e você percebe que dentro do movimento tem silêncio. Isso faz com que você, conectado com a sua essência, tenha a capacidade de gastar infinitamente. Por quê? Porque você sabe que você tem. Uma pessoa que não explora o seu potencial, ela não pode gastar infinitamente. Por quê? Porque ela não tem para dar. Então, para a gente poder amar mais os outros, a gente tem que mergulhar mais profundamente na vida. Esse é o segredo de toda boa técnica de meditação.